tecnicamente ainda é um experimento. E esse experimento foi inoculado inicialmente de uma forma bem coercitiva no mundo inteiro, mas todos os outros países perceberam e recuaram. Recuaram no sentido de não obrigar mais. Alguns recomendam, outros sequer recomendam, mas aqui no Brasil ainda somos o único país que continua obrigando as suas crianças, em determinados lugares, os adultos também, para trabalhar, enfim, ainda tem uma pressão, mas, assustadoramente, nós somos o único país que continua obrigando as crianças a serem inoculadas com este experimento. Então, nós temos o Código de Nuremberg, que ele foi elaborado exatamente como um documento para expor e como uma forma de que os países anuíssem a essa obviedade que são as condições, as cláusulas, né? Por exemplo, em caso de experimentos com seres humanos, as pessoas precisam consentir para participar. Elas precisam ter uma segurança técnico-científica de que aquele experimento traz mais benefícios que malefícios para eles e para a sociedade. Então, mesmo com o Código de Nuremberg, que o Brasil também foi um país que anuiu, a gente vê o Estado obrigando, e obrigando de uma forma muito cruel, tirando os filhos dos pais, aplicando multas absurdas. A gente tem... hoje nós não estamos representando mais o casal de Arroio Grande, não por acharmos que eles não são bons pais, ou que eles não tenham condição, foram outros motivos que nós renunciamos ao mandato, mas esse fundamento básico permanece na integralidade, ou seja, eles tiveram seus filhos retirados porque não inocularam tanto a vacina do Covid quanto outras também. E aí a gente entra numa outra seara que eu não vou me estender, mas se os senhores quiserem aprofundar, vocês me provoquem que a gente entra no assunto. Mas a questão do atestado médico, que tem sido recorrentemente desobedecido pelo Poder Judiciário, que é uma outra afronta, inclusive, e especialmente à autonomia médica, né? Mas, em relação à vacina do Covid, a gente tem uma outra cliente, por exemplo, de Curitiba, que, pelo fato de não ter vacinado 2 filhos, com atestado médico, e eu vou dar o nome aqui porque isso já é público, notório, enfim, o atestado médico do Dr. Francisco Cardoso, o judiciário simplesmente ignora e não reconhece e justifica que porque foi feito por telemedicina, enfim, uma série que ele não era o médico recorrente das crianças, como se essas condições inferiorizasse, prejudicasse a eficiência, a credibilidade, o fato de o atestado médico ser um documento que tem fé pública. E o documento que tem fé pública, nós temos, como cidadãos, que aceitá-lo, a não ser que haja algum indício de irregularidade, a gente aponta o indício e vai discutir. Mas a telemedicina, ela foi aceita pelo Conselho Federal de Medicina, tem uma resolução específica sobre isso. O fato dele não ser o médico desde sempre das crianças, não tem. Ele é um especialista, inclusive, que a pediatra sugeriu que os pais procurassem um especialista, um infectologista, para avaliar se seria o caso ou não de submetê-los a vacina do Covid, a injeção do Covid, né, o experimento do Covid, e ele, como especialista orientado pela pediatra,
ele entendeu que não caberia no caso das crianças que são asmáticas, enfim. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, o fato de ser um experimento já não caberia nem a necessidade de um atestado médico, porque, pelo Código de Nuremberg, reforçado agora pela atual lei do paciente, né, bem recente, a lei do paciente fala exatamente nos artigos 13 e 14 o que o Código de Nuremberg já fala. Então, muitas pessoas me mandaram essa lei. Nossa, a senhora viu, doutora? Saiu uma lei agora que respeita o consentimento do paciente. Agora vai dar tudo certo. Agora os juízes vão respeitar, vão entender e tal. E assim, isso é o que o código. Isso é uma repetição ipsis literis do que o Código de Nuremberg já traz, desde 1976, se não me engano, 46. 47. Isso, 47. Então, mas aqui no Brasil, a gente tem as leis que pegam, as leis que não pegam, né, por conveniência. Então, o Código de Nuremberg não pega porque não é conveniente por diversos assuntos que acho que cada um de nós sabemos um pouquinho de cada um. Doutor, isso me faz lembrar de Rui Barbosa, quando ele em Haia discursou sobre o direito da força e a força do direito. Sim, e que a ditadura do judiciário é a pior que tem, né? Exatamente por essa fundamentação que E o senhor... Barbosa de novo. Exatamente.